Nós estamos vivendo esse tempo da Páscoa e agora a palavra de Deus vai nos dando direção, porque após a Páscoa, toda a caminhada dos discípulos os levou a entender, a compreender que Jesus não ficaria, não permaneceria com eles, ao menos não do mesmo modo que eles o viam ressuscitado. Jesus seria levado ao Pai e enviaria para eles o Espírito Santo. Mas isso não foi fácil compreender. Nós vemos aqui na palavra que eles começam a questionar. Mas que história é essa que Jesus está falando? Vocês vão me ver por um tempo, depois não vão me ver mais. E depois Jesus responde, sem também deixar tão claro num primeiro momento: olha, vocês vão lamentar e chorar, mas o mundo vai se alegrar. Vocês vão ficar tristes, mas depois a tristeza vai se transformar em alegria. Na vida da gente existem diversas situações, circunstâncias, em que a gente precisa aceitar ou enfrentar o momento presente, que talvez não seja fácil, e escolher o caminho que talvez seja o mais difícil para conquistar aquilo que é vontade de Deus para nós. Compreender que muitas vezes a renúncia se faz necessária para que uma boa escolha, um bom resultado aconteça. Isso faz parte da vida, da caminhada da vida, e não é diferente na fé. Nós fazemos escolhas e as escolhas exigem renúncias. Mas exige também uma compreensão do tempo presente, do momento em que vivemos. A tal ponto que em alguns contextos, assim como Jesus não deixou tão claro, porque os discípulos não tinham condições de entender, também em alguns contextos na vida, tanto para nós, Deus não deixa tudo tão óbvio, porque a gente não tem condição de entender no momento, quanto às vezes, quando a gente fala com alguém, nós temos que entender como a pessoa está, se ela é capaz de entender aquela palavra dita daquele jeito e naquela hora. Quando a gente vê hoje a primeira leitura, que mostra São Paulo falando, ele está em Corinto, está ensinando na sinagoga, está falando e o povo está rejeitando, tem dificuldade, poucos estão acolhendo. Chega uma hora que ele fala assim: então tá bom, agora a responsabilidade é de vocês, eu vou me dirigir aos pagãos. O que acontecer daqui para frente é a responsabilidade de vocês. Não é fácil a gente fazer isso, né? Geralmente a gente quer que a pessoa entenda o que a gente está dizendo. E depende da situação, é tão óbvio que a gente fala e a gente fala: meu Deus, como que não compreende? Pois existe momento para tudo e existem pessoas que nesse momento não vão compreender o que você diz. E aí é agora a hora da gente entender, assim como nem sempre nós estamos preparados, às vezes os outros não estão para algumas coisas, até mesmo para a verdade. Ah, tem que falar a verdade, doa quem doer. Não, a verdade doa quem doer pode parecer mentira para alguém. A verdade na hora certa, do jeito certo, pode libertar. A verdade liberta, é a palavra de Deus, mas existe a hora e o jeito certo. Me faz pensar o seguinte: muitas vezes a gente quer convencer as pessoas pela palavra, pelo excesso do falar. É igual quando, sei lá, a mãe fala para o filho: você tem que ir à missa. Passa um pouquinho. Hoje nós estamos num momento complicado, né? Que a gente nem pode falar tem que ir, porque não pode ir, né? Mas a gente fala: tem que ir à missa, filho, tem que ir à missa. Você vai falar. Só que às vezes ao repetir isso, talvez não vai ser suficiente, vai provocar irritação. Até porque chega uma hora que a gente perde um pouco a paciência e a gente começa a dizer: só eu que vou, só eu que rezo nessa casa. De repente, vale a pena a gente mudar a perspectiva. Nós vamos falar uma vez e depois a gente muda a maneira de dizer: olha, estarei lá rezando por você. Por quê? Porque aí a responsabilidade é do outro, ele já sabe. Existem coisas que a gente precisa entender. São Paulo chegou num ponto que ele falou: olha, a minha parte eu fiz. Agora a responsabilidade é de vocês. O que acontecer é responsabilidade de vocês. Eu vou me dirigir aos pagãos. Na verdade, ele está dizendo: eu assumi tudo que é o meu compromisso. Agora eu não vou me sentir culpado por não fazer algo mais, porque eu fiz o que eu deveria fazer. É claro que exige aí um discernimento para a gente entender se a gente realmente fez tudo o que a gente tinha que fazer. Senão a gente arruma desculpa. O problema é do outro. Não, não é bem assim. Mas existe um momento em que a gente precisa entender: eu posso falar, mas é o Espírito Santo que convence. Eu posso dar a minha opinião, mas nem sempre o outro vai entender a minha opinião, mesmo porque nem sempre a minha opinião é a correta. Aí vem o respeito, a paciência, a oração, em alguns momentos, uma boa dose
de perdão. Que o Senhor nos ajude nesta manhã, neste fim de manhã, a tomarmos as decisões mais corretas, mais adequadas nesse sentido. E a contarmos com a graça de Deus, que vai nos iluminar para, em alguns momentos, passar a tristeza do silêncio, passar a tristeza do calar-se, para que venha no momento certo a alegria do convencimento, da compreensão, da harmonia, da partilha. Isso não é só uma regra de fé, é uma regra de boa convivência também. Em todas as áreas e contextos da vida, desde a área familiar até a área do trabalho ou da vida da igreja. Nós sermos capazes, em alguns momentos, de saber calar e de saber falar. E de confiar que o Senhor está à frente de todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.